Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de balanço de massas, resolvendo alguns exercícios elementares que aplicam a equação geral de balanço. O primeiro deles é: duas misturas, metanol e água, de composições diferentes, estão contidas em recipientes separados. Bom, tá aqui. A primeira mistura contém 40% de metanol, então possui 0,4 de metanol. E obviamente, como é uma mistura metanol-água, 0,4 é de metanol, então 0,6 é de água. E a segunda mistura, metanol-água, contém 70% de metanol em massa. Então, se a segunda mistura contém 70% de metanol em massa, 30% é de água. Se 200 gramas da primeira mistura são combinados com 150 gramas da segunda mistura, qual a massa e a composição do produto final? Considere que não há interação entre o metanol e a água. Considerar que não há interação entre metanol e água é, entre outras palavras, dizer que não há reação química. Se não há reação química e você tem simplesmente uma mistura de dois componentes de sistemas diferentes, a gente pode assumir que o regime desse processo de mistura é um regime permanente de operação. Em outras palavras, o que a gente pode afirmar é que o que entra é igual ao que sai em termos de equação geral de balanço. Então, o que ele pergunta é qual a massa final da resultante dessa mistura, qual é a composição dela, ou seja, qual é a fração de metanol e qual é a fração de água. Assumindo batelada e sem reação química, a gente vai fazer o balanço de massa. E o balanço de massa implica dizer que o que entra é igual ao que sai. Temos dois tipos de balanço de massa. A gente pode fazer o balanço de massa global ou total, que é aquele balanço de massa onde a gente não observa, não olha, não leva em consideração as quantidades específicas dos componentes que fazem parte da alimentação ou da mistura, somente a quantidade de matéria-prima em massa que está entrando no meu sistema ou no meu processo e saindo. E a gente também pode fazer o balanço de um determinado componente, que basicamente é levar em consideração quanto do componente ele entra ou sai do meu processo. Então a gente tem dessas duas regras. Primeiro a gente vai fazer um balanço de massa global ou um balanço de massa total. Ora, calcular a massa final dessa mistura não é uma coisa das mais difíceis. Se eu tenho 200 gramas misturados de um sistema A com 150 gramas de um sistema B, misturados em um único recipiente, é óbvio que a massa final tem que ser 150 gramas. Mas do ponto de vista de balanço de massa, como é que a gente equaciona isso? Eu tenho aqui no meu volume de controle o que entra tem que ser igual ao que sai. É um processo embatelado. Eu vou misturar 200 gramas, que é o que está entrando no meu volume de controle. Eu vou ter que somar 150 gramas, que também está entrando do meu volume de controle. Depois que o processo embatelado ocorrer, vai ter que sair uma determinada massa. E essa massa é a massa final, que deve respeitar a lei da conservação de massas. Portanto, a massa final tem que ser 350 gramas. Tudo bem? O próximo passo é fazer um balanço por componente. Ou você faz um balanço para o metanol, ou faz o balanço para a água. Isso aí fica a sua escolha. Se a gente faz um balanço por componente e, por exemplo, escolhemos fazer um balanço para o metanol, nós vamos seguir o mesmo raciocínio. Vamos assumir que o que entra de metanol no meu sistema é igual ao que sai de metanol do meu sistema. Portanto, quanto é que entra de metanol? Ora, nessa mistura metanol-água de 200 gramas, dessas 200 gramas que entram nesse meu sistema, 40% é de metanol. Então eu posso afirmar que nesse sistema resultante, no meu volume de controle, entram 200 gramas, só que 40% é de metanol, então 200 vezes 0,4. Entra também nesse sistema 70% de metanol da mistura de 150 gramas. Então, dessas 150 gramas, 70% é de metanol. Está aqui. Observe que se você suprimir o 0,4, suprimir o 0,7,
você tem o mesmo balanço global, 200 mais 150. Então, é repetir o procedimento anterior, levando em consideração agora os componentes. Só que agora eu sei quanto sai, eu sei quem é a massa final. A minha massa final nós calculamos no slide anterior. Se entra 200 mais 150, tem que sair 350. Mas desses 350, eu não sei quanto de metanol tem, e é o que a gente vai encontrar resolvendo essa conta. 80 mais 105 é igual a 350 vezes a fração de metanol na minha mistura final. Encontramos claramente que a fração de metanol é de 53%. Bom, como é que nós poderíamos encontrar a fração de água? Se são dois componentes, a gente sabe que a soma da fração dos dois componentes tem que ser igual a 1 nessa mistura. Se a fração de metanol é 53%, a de água tem que ser igual a 47%. Para tentar mostrar para você que tanto faz a escolha do componente, a gente vai repetir essa mesma conta, supondo que nós tivéssemos escolhido fazer um balanço não para o metanol, mas para a água. Se a gente faz um balanço para a água, mais uma vez, é um processo em batelada, não há reação química, o que entra é igual ao que sai. Vão entrar nesse meu sistema de mistura final 200 gramas, só que de água é 80%. Desse sistema entram 150 gramas, mas 30% é de água. E é isso que a gente vai fazer. Mistura 1, 200, que é a massa, vezes a fração de água, somado a 150 da mistura 2, vezes a fração de água, que é 0,3. E isso daqui é igual à massa final do meu sistema, que é 350, vezes a fração de água. Se você resolver esta equação, você vai encontrar que a fração de água é também igual a 0,47. Então, o que você tem que ter em mente é fazer um balanço global e depois um balanço para um determinado componente. E proceder às contas matemáticas para a resolução do seu balancete. Tudo bem? Na próxima questão, temos o seguinte. 1000 kg por hora de uma mistura de benzeno e tolueno que contém 50% em massa, 50 de benzeno, 50 de tolueno, são separadas em uma coluna de destilação em duas frações. A vazão mássica de benzeno na corrente de saída do topo da coluna, ou seja, a vazão de benzeno no topo da coluna, é 450 kg por hora. E a vazão de tolueno na corrente de fundo é 475. A operação se desenvolve em regime permanente. Escreva os balanços de massa para o benzeno e para o tolueno e calcule as vazões desconhecidas nas correntes de saída. Bom, o enunciado já nos deu a dica, que está aí destacada, que o regime é permanente. O processo de destilação é um processo que ele ocorre, além de ser em regime permanente, não há reação química entre os componentes do meu processo. Se não há reação química e o regime é permanente, a gente simplesmente vai aplicar o que entra é igual ao que sai. Vamos tentar desenhar ou explicitar melhor do que trata o enunciado. Temos uma coluna de destilação, onde não há reação química, e que entra uma vazão mássica, um M ponto, de 1000 kg por hora. Esses 1000 kg por hora é de uma mistura de benzeno e tolueno, 50% de cada um. Então eu sei que a fração de benzeno é 0,5 de benzeno, e eu tenho 0,5 de tolueno. Duas correntes saem, uma corrente de topo e uma corrente de fundo. Bom, pelas características de benzeno e tolueno, a corrente de topo e a corrente de fundo não vão ter um percentual de pureza exclusivo para um dos dois componentes. Ou seja, em cima não sai apenas benzeno
por exemplo, e embaixo não sai apenas tolueno, por exemplo. Sempre vai haver uma mistura de benzeno e tolueno, tanto na parte de cima da minha coluna, quanto na parte de baixo da minha coluna. O que vai variar é o componente majoritário e minoritário desses dois locais. Portanto, o enunciado falou que a vazão mássica de benzeno no topo é de 450 kg por hora. E a vazão mássica, M ponto, de tolueno na base é 475. Ora, o que nos resta é fazer um balanço de massa total. E o balanço de massa total, mais uma vez, a gente desconsidera os componentes. A gente vai simplesmente dizer que neste nosso volume de controle, que é a minha coluna de destilação, entram 1000 kg por hora. E vai sair uma determinada quantidade de massa no topo e vai sair uma determinada quantidade de massa na base. Então, o que entra é igual ao que sai. Entram 1000 kg por hora e sai a vazão mássica no topo e sai a vazão mássica na base. Agora, cuidado, a vazão mássica no topo não é 450. A vazão mássica na base não é 475. Essas vazões são as vazões do componente benzeno e do componente tolueno no topo e na base, respectivamente. Estou querendo dizer que no topo sai benzeno, mas também sai o que? Tolueno. Eu tenho uma vazão mássica de tolueno no topo, que eu não sei qual é. Se nós somarmos a vazão mássica tanto de tolueno quanto de benzeno no topo, isso me faz descobrir a vazão mássica no topo. Tudo que sai em cima da minha coluna é o somatório das vazões dos componentes. Então, a vazão mássica no topo é a vazão mássica de benzeno no topo, mais a vazão mássica de tolueno no topo. E nós temos algumas dessas informações. A vazão mássica de benzeno no topo é 450 kg por hora. Chamaremos essa equação de equação 2. Na base é o mesmo raciocínio. A questão forneceu o dado da vazão mássica de tolueno na base. Mas eu sei que além de tolueno na base, também sai benzeno na base. E nós não sabemos quanto é essa vazão. É o que ele pede na questão. Calcule as vazões desconhecidas. Se eu somo as vazões dos meus componentes na base, se eu somo as vazões de tolueno e benzeno na base, isso me faz descobrir a vazão mássica da base. Então, a vazão mássica da base é a vazão mássica de benzeno mais a vazão mássica de tolueno nesta base. E também temos alguma informação a respeito disso, que é a vazão mássica de tolueno, que é 475. Tudo bem? Temos então 3 equações. Basta agora seguir o raciocínio de aplicação da equação geral de balanço. Então, temos aqui as 3 equações. Já fizemos um balanço de massa total, descobrimos que existem relações entre as vazões mássicas dos componentes, e agora o que é que resta nós fazermos? Balanço de massa para um dos componentes. Por exemplo, se nós tomarmos por base o tolueno, poderemos fazer o balanço mássico para o tolueno. O que entra de tolueno na coluna é o que sai de tolueno no topo e o que sai de tolueno na base. O que é que entra de tolueno no topo? Dos 1000 kg por hora, 50% é de tolueno. Quanto sai de tolueno no topo? Não sabemos. Temos aqui vazão mássica de tolueno no topo. Mas nós sabemos alguma coisa sobre tolueno na base? Sim, sabemos, 475 kg por hora.
Então, fazendo o balanço para o tolueno, substituindo os valores aqui, ó, tolueno que entra igual ao tolueno que sai, eu tenho 1000, que é o que entra, vezes a quantidade de tolueno, que é 50%, é igual à vazão mássica de tolueno no topo, que nós não sabemos, somada com a vazão mássica de tolueno na base, que é 475. Então, nós temos 500 menos 475 é a vazão mássica de tolueno aqui em cima da minha coluna. Esse resultado aqui é quanto? 25. Ora, se você sabe a vazão mássica de tolueno no topo, que é 25 gramas, se você soma com a vazão mássica de benzeno no topo, eu já encontrei a minha vazão do topo da minha coluna. Como assim? Vamos lá. Você lembra que a vazão no topo é igual a 450 mais a vazão mássica de tolueno no topo. E nós acabamos de encontrar essa vazão que foi de 25 kg por hora. 450 mais 25 kg por hora é 475 kg por hora. Essa é a vazão total no topo da minha coluna. Ora, se eu sei que 1000 kg por hora entram na minha coluna e 475 estão localizados no topo da minha coluna, o complemento vai estar localizado onde? Na parte de baixo. Então, 1000 é igual a vazão mássica no topo, que é 475, somado com a vazão mássica na base. Reagrupando, temos que a vazão mássica na base é 1000 menos 475, que vai dar 525 kg por hora. Agora, o que é esses 525 kg por hora? É a vazão total na base. A somatória da vazão de benzeno com a vazão de tolueno na base é 525. Significa dizer, então, que se a somatória dos dois é 525, subtraindo 525 da vazão mássica de tolueno, que é 475, eu consigo encontrar a vazão mássica de benzeno, que vai dar quanto? 50. Perfeito? Então, essa é uma maneira clara de você aplicar a equação geral de balanço para resoluções de balancetes em processos químicos. A gente se vê na próxima aula. Espero que todos vocês tenham entendido. Um grande abraço.